Vamos receber com uma salva de palmas calorosa nosso amigo doutor Silva Neto, presidente do Instituto Silva Neto. A primeira vez que eu falei sentado em um tribunal foi em Goiás. E eu fiz de tudo para falar da tribuna, não deixaram. E esse povo, aqui está do meu lado um desembargador, que tem poder, são eles, desembargadores. Ainda mais num tribunal onde eu não conhecia ninguém, era um estranho, eu tive que falar sentado. Falar sentado é muito esquisito para mim. Mas meu chefe mandou, eu vou obedecer. E vou falar rapidamente, já começando a dizer aqui que eu gostaria que o doutor Glauco Wamburgo, eu gostaria que todos viessem, mas não dá para todos. Venha para cá, Glauco. Fica aqui conosco, que Glauco Wamburgo é o presidente da Fundação Leão 13, está fazendo um belíssimo trabalho naquela fundação. É um advogado muito mais inteligente que eu, escreve muito bem, fala muito bem, é um dos especialistas do direito eleitoral do Brasil. É uma honra tê-lo aqui conosco. Mas eu vou narrar uma história aqui para vocês, bem simples. No período em que eu morei nos Estados Unidos, eu não sei porque eu começava a ler, eram 8 horas de viagem, e lia, mas lia compulsivamente. Quando o avião pousava, eu parava de ler. Eu acho que era o medo que eu tinha de descobrir que eu estava, né, dentro de um avião, então eu não dava oportunidade para minha mente pensar nisso. E certa vez eu peguei um livro, e uma revista, a revista Time, e comecei a ler, e lendo estava lá, O Poder Intrínseco do Subjetivo. Eu não entendi nada, passei folheando a revista, mas algo me incomodou para retornar àquela entrevista. E a entrevista era realizada pela do New York Times, e era exatamente de que eles pegaram um violoncelista e colocaram ele no metrô de Nova York, cantando com seu violoncelo durante 1 hora e 10 minutos. Eu não sei por que essa questão de pesquisa sempre tem horários quebrados. 2.000 pessoas e 2, mais 2 pessoas, eu não sei, mas, enfim, era 1 hora e 10 minutos. E ele entrou, quando ele chegou no metrô de Nova York, estava cheio de gente. E ele começou a tocar o violoncelo dele. E ele tocando, ninguém observava que ele estava tocando o violoncelo. As pessoas chegavam para tomar o metrô, as pessoas chegavam vindo do metrô, e durante 1 hora e 10 minutos, ninguém observou que ali foi tocado um violoncelo. E aí vem o primeiro fator da pesquisa do New York Times. Ninguém observou que durante 1 hora e 10 minutos foi tocado um violoncelo Stradivarius de 1715, cujo valor mínimo no mercado internacional é de 15 bilhões de dólares. E a pesquisa continua dizendo, ninguém observou que ali tocava Joshua Ball, o maior violoncelista do planeta da atualidade, em Nova York, que inclusive há mais ou menos 8 anos atrás esteve no Brasil. Eles dizem, ninguém observou que foi tocado um Stradivarius de 1715, cujo valor mínimo é de 15 bilhões de dólares no mercado internacional. Ninguém observou que ali tocava Joshua Ball, o maior violoncelista do planeta hoje. Ele é jovem, não tem 50 anos de idade. E aí vem a decisão peremptória da pesquisa do New York Times dizendo, ninguém observou que ali tocou alguém que na noite anterior tocou no Carnegie Hall de Nova York, cujo valor mínimo do ingresso era de $1.000. Eu me lembro dessa história para observar uma outra história, desembargador, deputado Fábio Silva, deputado Antônio de Paula, meu chefe, meu líder político, que próximo da morte, o Alexandre, o grande, o maior conquistador que a Terra já conheceu, mas o mais famoso, porque talvez Gengis Khan conquistou muito mais terra que ele, porque viveu muito mais tempo que ele, quase 70 anos. E Alexandre o Grande, então, reúne os generais dele, os conselheiros dele, e dizem, olha, eu quero que vocês façam 3 coisas quando eu morrer.
E os generais, então, tinham que ter essa reação. Que isso? Você não vai morrer. Por favor, escrevam 3 coisas que eu quero que façam quando eu morrer. E os generais, então, os conselheiros disseram, quais são as 3? Primeiro, quando eu morrer, reúna os melhores médicos da história da humanidade para carregar o meu féretro por onde ele passar. Segunda coisa, por onde eu passar com o meu féretro, dentro dele, tudo que eu conquistei, ouro, diamante, enfim, seja jogado por onde o féretro passar. E os generais se voltam então para Alexandre o Grande e dizem, e a terceira coisa, rei, general, imperador, eu quero que as minhas mãos estejam para fora do esquife. E aí, então, eles perguntam, mas por que essas 3 determinações? Aí diz, a primeira, eu quero que os melhores médicos da história da humanidade carreguem o meu esquife para provar que contra a morte não há solução. A segunda coisa, eu quero que por onde passar o esquife com o meu corpo dentro, tudo que eu conquistei nessa terra vida de 32 anos de idade, seja jogado para fora, porque para onde eu vou, eu não posso carregá-los. E os generais estupefatos viram para ele, e a terceira coisa, das mãos vazias, imperador, e ele diz, eu quero que as mãos estejam para fora do esquife, porque eu quero que todos vejam que quando eu cheguei nessa terra, eu cheguei com as minhas mãos vazias, e para onde eu vou, não sei para onde, mas para lá eu retorno, com elas também vazias. Ele morre com 32 anos de idade. E há um outro jovem que morre com 33 anos de idade e aos pés da cruz é disputado a única coisa, não é Bispo Joel, o que ele tinha. O que era Bispo Joel? Uma túnica que os guardas repartem em 4. Era o único bem que Jesus tinha nessa terra. O que Alexandre Grande conquistou, e ele conquistou muito, ele era tão poderoso que ele conquistava o reino, conquistava o rei para tomar conta daquilo que agora ele era o dono, ainda casava com a filha do rei. Em 10 anos, depois da morte dele, tudo se dissipou. Não se ouve, já há muitos séculos, falar de qualquer bem que Alexandre tenha conquistado. Jesus, que não tinha absolutamente bem nenhum, ele morre aos pés da cruz, mas ele ressuscitou. E ele conquista algo que bem nenhum pode comprar. Ele conquista o coração de cada um de nós. Jesus, cada vez que passa, ao contrário de Alexandre, ele é mais intenso na memória e no coração das pessoas. E aí eu fico me lembrando da pesquisa do New York Times, de que as pessoas não observaram que ali tinha um grande violoncelo, um grande orquestrador daquele violoncelo, um famoso, belíssimo jovem. Assim como nós não estamos observando que há uma música que está tocando, que é Jesus, que quer entrar nos nossos corações, mudar o nosso caráter, mudar o nosso ser, dar paz, cuja paz, dinheiro e poder do mundo podem comprar. O Instituto Silva Neto, ele existe para isso, para trazer paz às pessoas, trazer esperança para as pessoas, para permitir que as pessoas tenham uma oportunidade de uma vida melhor. O Instituto Silva Neto, ele existe para trazer vocês aqui, trazer políticos do caráter de Otônio de Paula, de Fábio Silva, de outros que aqui estão, para mostrar assim, olha, vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque o político, que ele não malversa o dinheiro público, que ele não rouba o dinheiro público, que ele faz o destino certo do dinheiro público, ele muda vidas.
ele constrói vidas, ele gera esperança, ele gera salvação de muitos jovens que acabam ingressando no mundo do crime porque não tem oportunidade. Ele gera a oportunidade da pessoa chegar no hospital e não ficar do lado de fora, ou num banco de hospital, ou sem ter um médico para cuidar dele, sem ter o remédio adequado, sem ter o quarto de CTI. O político é quem mais tem possibilidade de gerar vida e esperanças para o povo do Brasil. O Instituto Silva Neto reúne-se aqui para mostrar que há possibilidades da família do Brasil ser estabelecida, retirando das garras do mal. Porque o mundo é espiritual. A música de Joachim Bach, todo mundo podia ouvir a música. Jesus, você também pode ouvir. Você não vai tocar nele como eu toco nesse copo. Mas você pode sentir. Eu toco a mão no desembargador Jorge Bíblia e não sinto nada. Mas eu penso em Jesus. Eu sinto uma paz profunda no meu coração. O Instituto Silva Neto, ele quer gerar isso. Possibilidade de, no Brasil, nós estabelecermos uma família firmada no casamento. Uma família firmada em que a pessoa tem que ter as suas aulas de moral e civismo, aula de ética, aula de deontologia jurídica, para aprender que você não pode ultrapassar pela direita, que você não pode jogar o papel na rua, que você não pode, na fila, passar à frente de alguém, que você tem que ter civilidade através da própria casa. A casa é que é a melhor escola da criança. Não é a rua, e muito menos a escola, é a casa. O Instituto Silva Neto abre essa oportunidade para que nós possamos demonstrar que a família, como diz lá em latim, é a célula máter da sociedade. Uma família forte, teremos uma comunidade forte. Uma família forte, teremos uma igreja forte. Uma família forte e saudável, nós teremos um Brasil próspero e abençoado. É o que eu desejo para todos, em nome de Jesus. Muito obrigado.